Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal CCM. Nesse vídeo de hoje, ainda na saga OMS Detector, eu vou falar sobre os procedimentos de manutenção. Tá legal? A gente tem procedimentos de manutenção 1, 2, 3, 4 e 5. Basicamente, dependendo do modelo, às vezes você tem uma periodicidade diferente, às vezes você tem a periodicidade clássica, né, que é essa que eu vou mostrar aqui, mas isso é indiferente. O importante é que você conheça a manutenção e saiba fazer a manutenção. Tá legal? Então, nesse vídeo de hoje, eu vou falar sobre os procedimentos 1, 2 e 3. Tá bom? Nessa parte do treinamento, a gente vai falar sobre as manutenções, a execução das manutenções. A gente falou durante o treinamento que os procedimentos 1, 2 e 3, eles são correlatos. Então, quando você faz um, você acaba fazendo os outros dois, porque não faz muito sentido você parar o equipamento, abrir, fazer um procedimento, fechar e depois repetir isso mais 2 vezes. Então, qual a minha recomendação? Tem sido sempre. Como o procedimento 1 e 2 são a cada 1000 horas, o procedimento 3 a cada 1500, a gente faz os procedimentos 1, 2 e 3 juntos a cada 1000 horas. Tá legal? Essa tem sido a recomendação. A gente vai fazer o procedimento com maior frequência do que recomenda o fabricante. Tá? Bom, pessoal, então só para relembrar os procedimentos 1, 2 e 3 que a gente vai fazer, o procedimento 1 é a substituição dos filtros coalescentes. Tem que ser substituído, tá? Limpar os filtros e voltar com os mesmos só em caso extremo de você não ter filtro para substituição. E a conferência do vácuo na câmara. O procedimento 2 é a conferência do percentual de opacidade em que o sistema está parando o motor. Também é importante fazer, porque esse é um teste real de parada do motor. E o procedimento 3 é a limpeza das lentes do sensor infravermelho e da câmara de leitura em geral, tá bom? Só que, como eu falei para vocês, os procedimentos 1, 2 e 3 são todos correlatos, eles acontecem meio que você executa um, executa todos ao mesmo tempo. Então, a sequência que eu vou recomendar para você fazer a cada 1000 horas é a seguinte: é retirar os filtros para troca. Depois você vai limpar as câmaras e desobstruir o furinho do Scavenier. Depois você vai limpar as lentes do sensor infravermelho, depois você ajusta o vácuo e depois que você fizer isso, você faz o teste final, que é conferir o valor da opacidade e a parada do motor. Quer dizer, então você muda um pouquinho essa ordem, mas para ter uma sequência mais lógica para você fazer. Bom, pessoal, então para começar, a gente vai abrir a câmara de leitura. E aqui eu deixei o anel Sigma fora já, tá? Ele tem um anel Sigma que prende o filtro. A gente vai retirar esse filtro coalescente. Esse filtro coalescente, pessoal, ele tem que ser substituído, tá? A gente não deve limpar e voltar com o mesmo, não. O fabricante recomenda a substituição do filtro, porque ele, além de reter partícula sólida, ele tem uma capacidade de absorção de oleosidade, entendeu? Então ele fica saturado. Se você voltar com o mesmo, ele continua retendo partícula sólida, mas já não vai ter mais a mesma capacidade de absorção do óleo. Então a gente vai substituir esse filtro, tá? Bom, então aqui a gente tem a entrada do Scavenier, tá certo? E aqui a gente tem as 3 câmaras, essas 2 câmaras de pressão positiva, que são as câmaras onde estão localizados os sensores do leitor infravermelho, e aqui no meio é a câmara de pressão negativa, que é onde vai passar a amostra de ar que vem do motor, que vai ser lida a opacidade, tá legal? Então a gente tirou o filtro, a gente vai limpar as 3 câmaras, essa câmara central que fica com vácuo provavelmente é que vai estar um pouco mais suja. A gente vai limpar com trapo, produto qualquer, vai deixar o mais limpo possível. Essas 2 câmarazinhas laterais aqui, onde tem o leitor infravermelho, elas são câmaras de pressão positiva, tá? Lembra que a gente falou da função do Scavenier? Então, elas são câmaras de pressão positiva. Por que pressão positiva? Pressão positiva que é para evitar que o ar que vem do MCP, ele entre nessa câmara e suje a lente. Então, o ar que teoricamente, os gases do motor que teoricamente estão arrastando algum tipo de sujeira ou oleosidade, eles passam aqui no meio. E como a pressão está positiva aqui, esse ar não entra aqui para sujar a lente. Então, vocês percebam que a pressão positiva aqui e o Scavenier, eles são fundamentais para a qualidade da leitura, porque não permite que os gases do motor entrem na câmara de leitura e sujem a lente. Tá legal? Então isso é fundamental. E como é que esse Scavenier vem parar aqui? Através desse buraquinho. Então quando você for fazer a manutenção, você vai limpar também esse buraquinho. Tá vendo aqui, ó? Onde eu estou com a ferramenta.
Esse furinho permite que o ar daqui venha para essa câmara. Então você vai limpar esse furinho, vai limpar essa câmara e, por fim, você vai usar álcool isopropílico que vem junto com o kit de limpeza e vai limpar a lente no final, tá certo? Então você abriu, retirou o filtro, limpou as câmaras, depois que você limpou as câmaras, desobstruiu o furo e depois que você acabou tudo, não tem mais nada para limpar, você vem com álcool isopropílico e limpa a lente, tá certo? Então você limpou tudo. Aí vem com 2 filtros novos, insere, bota os anéis Sigma, né, para travar e fecha a câmara. Quando você fechar a câmara, você já garantiu que a tua câmara está limpa, o filtro está trocado, o furo está desobstruído e a lente já está limpa, tá? Então está tudo perfeito. Aí o que você vai fazer? Você vai conferir o vácuo na câmara. Como é que a gente faz? A gente vai tirar esse bujão e vai acoplar aqui o manômetro em U, tá? Que a gente já falou dele em outro momento. A gente vai acoplar o manômetro em U e vai ajustando a pressão de ar de tal maneira que a gente tenha um vácuo equivalente a 60 milímetros de coluna de água medido no manômetro em U. Tá bom, galera? Então isso eu não vou fazer, não vou realizar esse processo aqui, que eu precisaria estar com o equipamento conectado. Então depois que você mediu o vácuo na câmara, 60 milímetros de coluna de água, você volta com o bujão e praticamente só falta um processo, que é o teste de opacidade e a parada do MCP. Então já está tudo feito, está tudo limpo, a pressão de vácuo está ajustada, ele está pronto para operar. Só que agora só falta uma coisa para ele operar com segurança, é saber se de fato ele está parando o motor, tá bom? Aí aqui vem um kit, esse kit aqui tem em todos os barcos, antigamente ele vinha com esse CD, hoje em dia talvez venha com pendrive, né? E aqui dentro tem um guia de procedimento. Dentro desse guia de procedimento, a gente tem esse diafragma e esse vidrinho. Olha só, nota que esse vidrinho está escrito 10%, ou seja, ele equivale a 10% de opacidade, tá legal? Quando a gente inserir esse vidrinho entre os leitores infravermelhos, eles vão entender que tem uma opacidade de 10%, eles vão parar o motor, tá legal? Detalhe, os motores da classe 715L, eles param com 8% de opacidade. E os motores MAK dos HTS 18000, eles estão projetados para parar com 2%, tá? Mas de qualquer forma, 10% ele vai parar tanto nos 715L quanto nos MAK, tá bom? Porque o MAK é 2%. Só um detalhe, antigamente tinha um vidrinho de 5% também. Então a gente botava o 5% e conferia se o sistema estava ferido. E depois botava o de 10% que fazia parar o motor, tá bom? Mas aí no nosso caso a gente só vai usar o 10% que vai parar o motor, tanto nos HTS que o índice é 2%, quanto nos 715L que é 8%. Para que esse diafragma? Esse diafragma, pessoal, é para permitir que você resete o sistema, coloque o oil mist para funcionar sem perder o vácuo, porque se ele perder o vácuo nessa câmara, ele vai alarmar o LED 14 e você não vai conseguir fazer o teste. Antigamente, quando a gente não tinha esse dispositivo, a gente tinha que botar o equipamento para funcionar e jogar uma fumaça de um trapo ou uma fumaça de cigarro, a gente jogava no Connecting Box, mas a gente não tinha a menor ideia de qual era a opacidade. E aí depois eles passaram a fornecer esse kit. Então, com o equipamento funcionando, você reseta, bota para funcionar. Vai quebrar vácuo? Não, porque esse diafragma está mantendo o vácuo. Então o sistema está funcionando normal, ele está verdinho, está funcionando, está com vácuo, porque o diafragma mantém o vácuo, e a câmara aberta. Aí quando você chegar aqui com esse vidrinho, que tem 10% de opacidade, enfiar ele aqui no meio, no momento que você enfiar ele aqui, o que vai acontecer? O sensor vai pensar que está com 10% de opacidade. E aí o que ele vai fazer? Ele vai mandar um sinal dizendo que tem neblina no cárter, ele vai mandar parar o motor, tá legal? E na hora que ele parar o motor, o teste está concluído, tá legal? Aí você pode tirar, pode fechar o equipamento. E o teste está concluído, tá? O vácuo está ajustado e ele fez o trabalho dele, que foi parar o motor com uma opacidade de 10%. Tá legal, pessoal? Então esses foram os procedimentos 1, 2 e 3.
que eu recomendo que façam juntos a cada 1000 horas, tá legal? Então, pessoal, terminamos o vídeo de hoje. Valeu, galera. A gente se encontra aqui na CCM. Boas águas.